Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te exaltar, bendizer, louvar o Teu nome, meu Senhor, e proclamar os Teus atos poderosos, Senhor, no seio da igreja. Continua conosco, nos dando graça, nos dando, Senhor, desejo de levar a Tua palavra, Senhor. Nos dá, ó Deus, companheiros fiéis que nos ajudem nesse nosso trabalho. Nos ajuda, Pai. Nos guarda, nos dá, meu Senhor, a graça, a inspiração, nos dá a saúde. Eu te louvo, Senhor, pela saúde, pelo vigor. Eu te louvo, Senhor, pela tua bondade, perseverança, Senhor, nos dando graça para estar de pé. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que nos ajudavam nos anos 90, nos anos 2000. Ó Senhor, te louvamos, meu Senhor, pelos que passaram todos esses anos conosco, estão conosco. Te louvamos pelos que não mais estão conosco, Senhor, e suplicamos por cada vida. Abençoa as suas famílias. Os que foram para a glória, Senhor, abençoa suas famílias. Guarda, Senhor, a memória dos teus servos, o nome dos teus servos e a memória deles, ó Deus, no seio de suas famílias. Deus misericordioso e bondoso, nossos ouvintes, nossos ajudadores e nossos intercessores. Guarda cada vida, nos dá graça, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus e vamos começar pelo livro de Atos, no capítulo 22. O apóstolo Paulo, aquele fariseu que causou uma grande decepção e muita raiva aos fariseus, convertido, transformado pelo poder de Deus, estava perante a autoridade romana, estava perante as autoridades para falar de sua experiência com Jesus. Louvamos ao nosso Deus pelas muitas vidas transformadas, consagradas, convertidas, usadas como verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus. Lastimamos os que levam a vida todinha, não faz de conta, não faz nada, não serve para nada, não cresce na graça. Muito embora tenha conhecimento de Jesus Cristo, muitos deles não saem do canto, não saem do prego. Não cresce na graça, não faz nada, não se dispõe nem se predispõe. É uma coisa bem interessante. Outros não têm muita coisa, não têm muito recurso, mas têm uma coragem, têm uma dinâmica e vai em frente e Deus opera. O Senhor é bondoso, misericordioso, abençoa aquele que vai quando quer, uma vez na vida, e abençoa aquele que vai todo dia por amor. Então vamos ler a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, o primeiro versículo e os demais, do 6º ao 16º, 6 a 16. Atos 22, 1, 22, 6 até o 16. Glória a Deus. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Versículo 6. Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu respondi: Quem és, Senhor?
e disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco. Ali te será dito tudo que te é ordenado a fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a sua voz, a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Querido Pai, nós estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra, Senhor, e esperamos na Tua misericórdia, nos dá graça, nos dá entendimento para expor a Tua palavra para os nossos irmãos. Que a Tua igreja seja edificada, que a palavra seja proclamada, que nós possamos, ó Senhor, fazer a Tua obra com graça, com alegria, para a edificação do Teu povo. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, um testemunho pessoal. É comum, nos dias de hoje, ouvir falar de testemunhos. Temos testemunhos muito interessantes. Existem testemunhos que a gente fica cheio de dúvida e desconfiança. Décadas passadas, acredito que até mais ou menos 2010, por aí, aparecia um velho aqui, que eu não sei de onde ele era, porque mentira, história mal contada é uma tragédia. Tinha um velho que dizia que era aposentado da Petrobras, que era amigo do Gunnar Wingre, do Daniel Berg, que foi isso, foi aquilo, que era autor de algumas músicas e tal. E este senhor de idade, este velho, ele entrava em profundas contradições, porque ele falava da Petrobras. É muito difícil contar inverdades sem se atrapalhar, sem atropelar a verdade. Ele falava daquele grandioso feito do Getúlio Vargas, como se fosse uma coisa bem mais antiga. Como se fosse mais antiga. Levantava suspeitas, suas histórias. Levantava suspeitas, suas músicas. A música que ele dizia ser o autor, não tinha como conferir, como confirmar. Então, toda vida houve
pessoas que precisavam dar testemunho, que deu testemunho de atos poderosos de Deus em suas vidas, na vida de seus familiares, como um resultado da conversão. O Saulo era um grande fariseu, habilidoso, capaz, competente. Era da tribo de Saul, a tribo de Benjamim, uma tribo importante, uma tribo grande. E aquele homem foi preparado para ser um doutor da lei, um homem profundo, né? Um homem versado na palavra de Deus, nas escrituras do Antigo Testamento. A família investiu nele, ele tinha muito preparo. E ele se posicionava na condição de um jovem fariseu, ele se posicionava como um fariseu idoso, pelo conhecimento, a detenção do conhecimento. Ele detinha muito conhecimento. E era adversário da igreja. Ele era adversário da igreja. Ele não queria que alguém pregasse a respeito de Jesus como Messias. Ele não queria que alguém pregasse que Deus haveria de criar uma organização que teria a importância de Israel e a importância do templo. A Igreja de Jesus, sem ser uma nação, sem ter um território particular, sem ter nada, ela tem o mesmo privilégio e a mesma missão de Israel, que é a nação da promessa, a nação abraâmica, a nação que Deus, na sua infinita compaixão, colocou entre os grandes da terra. E o Saulo, agora apóstolo de Jesus Cristo, está perante a autoridade romana, vai fazer uma defesa, ele vai fazer uma sustentação oral, defendendo a sua história, a sua vida, a sua missão, a sua experiência com Jesus na condição de um cristão. Só ser cristão, só em ser chamado de cristão já era afrontoso. Ninguém foi chamado de cristão por ser bonito, por ser preparado, por ser honrado. Foram chamados de cristão, como hoje alguém poderia chamar a minha pessoa de imbecil. Isso é imbecil, isso é um cristão. Porque segue um indivíduo que eles dizem que está vivo e a gente sabe que ele morreu. Deus não tem compromisso com o iníquo. Deus não tem compromisso com o perverso. Deus não tem compromisso com o mal. Então, para o mundo, Jesus morreu. É tanto aí a religião com seu Senhor morto, procissão do Senhor morto, caixão do Senhor morto, altar do Senhor morto, porque o Senhor está morto para ele. O Senhor é morto para eles. Não tem fé viva, não tem amor, não acredita na palavra. Tem uma cegueira maldita chamada devoção. Quem tem cegueira maldita chamada devoção não acredita na simplicidade do Evangelho. Aceitar pela fé a obra redentora do Filho de Deus, se posicionar perante um público dizendo sim, receber um batismo em águas confessando publicamente,
e andar com Jesus até o fim da vida e por toda a eternidade. Não, não acredito. Ninguém acredita nisto sem ser transformado. O fariseu foi transformado e agora vai contar a história. Varões irmãos, ele falando numa assembleia de judeus, pelo menos a maioria. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha história, a minha defesa perante vocês. Aconteceu comigo, aconteceu que indo eu e já estando perto da porta de Damasco, perto da cidade de Damasco, quase o meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi a voz que me dizia: Saulo, 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 por que me persegue? E eu respondi: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, Nazareno, a quem tu persegues. Imagina como ficou o coração daquele homem. Ouvi a voz de Jesus Cristo. Isso, 7, 8 anos depois, 7, 8 anos. Alguém não acha que tinha esse tempo todo. Mas é possível que fosse pelo menos depois do ano 5º da morte e ressurreição de Jesus. E ele pergunta: quem é, Senhor? E a voz lhe responde: eu sou Jesus. Não foi, ele deduziu, pensou que era, alguém disse: olha, eu acho que é Jesus. Não. Ele ouviu, o Senhor falou com ele: eu sou Jesus. Jesus Nazareno, dali de Nazaré. Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Por que me persegue? Por que me persegue? E ele, como parte do seu histórico, ele diz: os que estavam comigo viram a luz, mas não ouviram a voz. Ficaram atemorizados e a voz não era para eles. Além do medo, a mensagem não era para eles. Mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Ficaram atemorizados, vendo a luz, mas não ouviram a voz. E disse eu: Senhor, que farei? Agora ele já trata como Senhor. Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e entra na cidade. Ali te será dito o que te é ordenado a fazer. E como eu não via, um sufoco, uma tristeza, um abatimento. Quem perde a visão tem um abatimento muito grande. Principalmente sendo assim, de um momento para outro. Primeiro desespero é porque ninguém sabe. Num caso desse, não sabe se vai voltar a ver. E ele diz: como eu não via, por causa da luz, o reflexo, a força, a potência da luz, como eu não via, aí fui guiado pela mão. Entrei como ceguinho
guiado pela mão. Fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, um homem que tinha testemunho de todos os seus vizinhos, todos os judeus que habitavam ali, vindo ter comigo, apresentando-se, já me chamou de irmão. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu pelo caminho me mandou. Irmão Saulo, recobra a visão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E disse ele: o Deus de nossos pais, de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e do que tens ouvido. Maravilha do céu, meus irmãos. Era um testemunho que não tinha necessidade de conserto, retoque, edição. Um testemunho cheio de segurança, porque quem vive com Deus, quem fala com Deus, quem ouve a voz de Deus, quem ouve o seu evangelho, quem guarda o seu princípio, a verdade em primeiro lugar, a verdade absoluta, a comunhão com Deus, quem vive assim tem segurança na presença de Deus e dos homens. Que Deus possa abençoar os nossos amados irmãos, dando graça e vitória a cada um. Nós vamos fazer a oração pelo memorial da oração. Tem nomes de irmãos, de pessoas que estão conosco desde os anos 90. Amado Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, te louvamos pela vida, bendizemos, ó Deus, pela Tua grandeza, pela salvação gloriosa na pessoa de Jesus. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu grande amor. Te louvamos, meu Senhor, pela Tua graça manifestada na Tua igreja. Continua conosco, nos guardando, nos livrando, nos encorajando para realizar, Senhor, a tarefa recebida. Amado Pai, guarda os meus irmãos na cidade e no campo, homens e mulheres, jovens e adultos, ó Senhor, e a Tua igreja, a igreja missionária, a igreja que prega, que ensina. Ó Deus, sustenta esta igreja com a Tua mão poderosa. Guarda os Teus filhos, meu Senhor, em todo lugar. Este memorial da oração. Tu conhece, meu Deus, cada vida. Tu conhece os idosos, as avós, bisavós, avós, bisavós. Tu conhece os filhos, conhece os netos, conhece cada família, cada geração. Deus misericordioso, estenda sobre eles a Tua destra, sustenta eles com a Tua proteção, a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada.
e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.